Tá gravando? Opa, eu sou Najar Tahan e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui. 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Arthur C. Clarke, que foi baseado no roteiro do mesmo filme homônimo, do filme homônimo, que aliás teve o roteiro escrito por ele, pelo Arthur, como também pelo Stanley Kubrick. É isso mesmo? Deixa eu ver. É isso mesmo. Foi baseado no roteiro de Arthur C. Clarke e Stanley Kubrick. O Kubrick, o diretor Kubrick, né, Stanley Kubrick, ele é bastante famoso no mundo cinematográfico. E este livro aqui, teoricamente, ele foi feito em paralelo ao roteiro do filme. Eu não estou bem certo se foi feito junto mesmo, se foi feito depois. Seja como for, ficou uma obra fantástica. E vamos lá, para eu não me perder, e como vocês devem ter reparado, os últimos vídeos estão meio sem edição, porque eu estou longe de casa e eu não tenho como fazer essa edição. Eu anotei aqui alguns pontos para tentar me orientar na gravação desse vídeo. Bem, vamos lá. A primeira coisa é que eu tenho que lembrar vocês que eu já fiz um unboxing desse livro aqui. Na verdade, não dele em específico, mas eu fiz o unboxing do box no qual ele vem. Eu não lembro como é o nome do box, tem um nomezinho assim, acho que é Melhores, Arthur C. Clarke, ou Essencial, Arthur C. Clarke, uma coisinha assim. Seja como for, eu vou deixar no link no card e na descrição desse vídeo o link para esse unboxing. No unboxing vocês vão ver que não vem apenas esse livro aqui. Claro, né? Se é um box, né? Tinha que ver mais. Vem no total 3 livros que são os 3 livros mais conhecidos do Arthur Clarke, que são eles: O Fim da Infância, O Encontro com Rama e 2001, Uma Odisseia no Espaço. E por que eu falei nessa ordem? Bem, porque na verdade essa é a ordem que eu indico para você que comprou o box, que você leia os livros. E por quê? Porque assim, quando eu li os livros, eu li nessa ordem. E eu acho que eu dei sorte de ter lido nessa ordem. Porque, deve estar fazendo um ventinho agora, porque eles têm uma crescente. Então nós temos o primeiro livro, O Fim da Infância, que ele tem uma ficção científica que é um pouco mais, digamos, palatável, mais fácil, e ele dá uma certa misturadinha com um pouco de fantasia. Depois nós temos O Encontro com Rama, que aí já a ficção é mais pura mesmo, e nós não temos mais nada fantasioso, é pura ficção científica mesmo, mas não é uma ficção científica tão profunda quanto é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Aqui sim é para quem gosta de fantasia mesmo. E enfim, vocês precisam ler, até porque Uma Odisseia no Espaço é muito, muito famoso mesmo, muito. E nós temos todo um mundo pop que vira e mexe faz referência a esse livro e a especialmente o HAL, o computador que nós encontramos nessa história. Mas sobre o HAL 9000 a gente fala já já. Deixa eu ver qual é o meu próximo ponto aqui. Sim, vamos fazer aqui um breve resumo do que se trata 2001, Uma Odisseia no Espaço. Bem, a gente começa com o livro, e o livro é dividido em 6 momentos. E o primeiro momento é aquele momento que a gente vê no filme, que a gente vê os homens macacos. E é assim que ele se refere a aqueles símios, como homens macacos. E eles estão lá vivendo a sua vida pacata em um mundo muito agressivo a eles, a terra antiga, né? E eles viviam sempre com fome, eles viviam sempre com medo, eles viviam daquele jeito que é a vida selvagem. Até que um dia aparece a coisa, aquele monolito que a gente vê aqui no fundo do livro e que a gente vê também no filme. E bem, no filme eu não lembro de ter visto claro como é no livro,
Mas esse monolito, ele começa, ele pega uma comunidadezinha desses homens macacos e começa a fazer testes com eles. E ele provoca nesses homens macacos um estalo de inteligência na mente deles. Claro, a maioria deles não dá certo e alguns chegam até mesmo a morrer. E conforme ele vai fazendo os experimentos, ele, ele dá aquela fagulhazinha no pensamento desses homens macacos, em especial, que é aquele que vigia a lua. O nome dele é um nome muito bom, aliás. E nós vemos que ele é o primeiro macaco que vai ser um ser quase pensante, quase inteligente mesmo. Mas graças a isso é o que vai ter, é o que vai proporcionar a humanidade chegar até onde ela chegou, até esse espaço aqui, até o momento em que a humanidade vai deixar a Terra para buscar novas fronteiras no espaço, né? E sinceramente, eu lembro pouco do filme, bem pouco mesmo. Mas eu lembro que essa parte no filme, ela era muito arrastada mesmo. Mas pode ser que, como eu vi quando era criança, essa impressão hoje em dia seja diferente, que hoje em dia eu acho mais legal. Eu preciso ver, aliás, eu vou ver para poder fazer uma resenha, uma comparação do filme com o livro, mas eu estou esperando a minha esposa chegar para nós vermos juntos, porque ela também gosta desse tipo de filme e tal. E, bem, como eu disse, na minha memória, essa primeira parte ela é muito arrastada. Enquanto que no livro, essa primeira história é muito legal mesmo. Eu fiquei até com pena porque ela é só o primeiro momento, depois acaba. Eu queria saber mais sobre os homens macacos, sobre como eles conseguiram vencer os seus desafios, como foi que eles foram evoluindo e tal, até chegar aos Homo sapiens. Mas a última parte ele vai pulando muito rapidamente, você vai milhares de anos até que você já chega na fase em que a gente já está colonizando a Lua. Então nós saímos de um primeiro momento em que nós acompanhamos os homens macacos até o momento que o homem já dominou a tecnologia suficiente para colonizar a Lua. Na verdade, nós estamos nos primeiros passos. Nós temos uma pequena colônia e o que é que acontece? Os astronautas descobrem um monolito igual a esse enterrado na Lua. E quando esse monolito é desenterrado, bem, acontece uma coisa, ele dá uma espécie de alerta que eles conseguem ouvir nos rádios deles, né? Porque eles estão usando as roupas de astronautas, mas eles conseguem se comunicar via rádio, né? E quando esse monolito é exposto à luz solar, ele dá um alarme, né? E esse é um segundo momento. Depois nós passamos para um outro momento muito mais à frente e nós vemos que esse alarme despertou um, um como é que eu posso dizer? Um ponto em Saturno. E por que tão longe assim? Bem, existe um outro ponto alienígena, aliás, essa é a primeira prova de vida alienígena que eles encontram, que indica que existe uma outra coisa que está em Saturno. E eles precisam chegar até lá para descobrir o que é. E o que é isso? Bem, aí você vai ter que ler para descobrir o que é essa coisa misteriosa que está lá em Saturno. Enfim, então eles enviam uma expedição para chegar até Saturno. E boa parte do livro nós temos então essa tripulação, nós acompanhamos essa tripulação a bordo dessa nave, e é nessa nave que nós temos o famoso HAL 9000. O HAL 9000 ele se escreve na verdade H-A-L. Eu estou chamando de HAL, mas você pode chamar de HAL também, 9000. E ele é uma espécie de computador que domina a nave. Essa nave especial, uma nave gigante, né? Ela tem vários computadores, mas um computador inteligente é somente o HAL que tem consciência própria. E esse HAL é o HAL que tornou toda a franquia famosa. A franquia é famosa porque o filme é muito bom, mas o HAL é o personagem que todo mundo consegue lembrar, o computador assassino. E provavelmente
você já deve ter visto alguma referência a ele em algum produto da cultura pop, seja em outras séries, seja, sei lá, até em outros momentos, em sei lá, música, seja em pintura, seja em videogames. Aliás, muitos filmes novos, quando você lê 2001, você vê que eles têm uma referência muito forte em cima do que foi feito aqui. Um último deles, que eu não, lembrei, já ia dizer que não lembrar mais, mas é Interestelar. Interestelar, quando você vê o filme e depois você lê Uma Odisseia no Espaço, você fica pensando, nossa, como ele se inspirou bastante em coisas desse livro aqui. Não tem como fugir, é muita coisa veio do livro. Aliás, estou dizendo do livro, mas pode ter sido também do filme, né? Já que o filme foi feito em paralelo, acredito eu, ao livro, né? O Arthur, ele escreveu junto, como eu disse lá no início, o roteiro do filme junto com o Kubrick, e depois ele se baseou no roteiro para escrever esse fantástico livro aqui. E sim, como eu disse, então nós conhecemos esse Hall 9000, que tem consciência própria e tal, e ele tenta matar a tripulação dessa nave. Vamos lá então. Como eu disse no filme, o Hall, pelo que eu lembro, é um personagem muito importante e nós lidamos com ele durante muito tempo, né? Ele tem um tempo de tela muito grande. Enquanto aqui no livro, não é bem assim. O Hall é importante sim, graças a ele nós temos toda uma tragédia que acontece e nós temos toda uma reviravolta na missão que essa tripulação tem, mas ele não ocupa tanto espaço assim. Como eu disse, o livro é dividido em 6 momentos e o Hall ocupa apenas um desses momentos. Os outros são ocupados com outras coisas totalmente, assim, não vou dizer que não tem nexo com o Hall, porque de alguma forma ele afeta tanto antes como depois da sua aparição no seu momento. Mas você não tem mais a presença desse personagem tão icônico assim. Você tem apenas os resquícios do que ele fez, principalmente depois que ele aparece e depois que dá-se um jeito de contornar a sua loucura sanguinária. E poxa, é difícil você imaginar o final desse livro aqui se você não viu o filme. Eu vi o filme, mas como eu disse, faz muito tempo que eu vi o filme e eu não conseguia imaginar onde é que ia dar a história final desse livro aqui, porque eu não lembrava mais a história do filme. E se você não viu o filme, ou se você foi como eu, você viu o filme há muito tempo atrás e não lembra mais com ele, faça o seguinte, leia esse livro sem ver o filme, porque nossa, é fantástico, você não tem como imaginar no que vai dar o final desse livro. E caramba, esse livro ele é muito surpreendente. Sim, como eu disse, há pouco eu falei, no box nós temos então 3 livros, né? Nós temos O Fim da Infância, Encontro com Rama e 2001, Uma Odisseia no Espaço. Apesar de eu ter adorado esse grande épico espacial, ele não é o meu livro favorito do box. Ele vai ficar sendo o meu segundo livro favorito, porque eu ainda assim gostei mais do Fim da Infância, que é o primeiro livro que eu recomendo que vocês leiam. O Encontro com o Rama, ele é bem interessante, mas ele não é tão épico, tão interessante quanto é o 2001. Na verdade, nem mesmo o Fim da Infância é tão épico quanto é o 2001. Mas eu gostei mais dele porque ele, sei lá, ele me passou uma impressão do quão bom é o autor logo de cara. Então ele me marcou mais, né, nesse aspecto. E também porque ele tem um pouquinho daquela sensação de magia misturada com ficção científica. Tanto o Encontro com Rama quanto 2001 não, eles são ficção científica pura mesmo. Não tem nada de magia em nenhum momento. Sim, e continuando, eu acho que eu já falei o meu resumo e minhas impressões juntos. E como eu disse,
Também eu ia falar junto do Computador Assassino, aqui tinha um tópico só para isso, mas eu já falei dele também. O HAL 9000 acabou se tornando o personagem tanto do livro quanto do filme principalmente, né? Que é o mais marcante, assim, é o que você certamente é o que você vai conseguir lembrar o nome dele. Eu sinceramente acabei de ler o livro, já não consigo mais lembrar dos nomes dos personagens direito, mas eu lembro perfeitamente do HAL, porque, sei lá, ele marca bastante a gente quando a gente lê o livro e quando a gente vê o filme também. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa mais anotada aqui. O curioso é que o livro, ele é tão, sei lá, tão impressionante que é difícil você falar muita coisa dele sem dar grandes spoilers. Eu já dei aqui um bocado de spoilers para vocês, e lamento, foi o jeito. E não tem muita coisa mais a se falar. Primeiro que esse é um excelente livro, né? Eu já disse também sobre a ordem de leitura que eu recomendo, né? O Fim da Infância, O Encontro com Rama, para depois você ler esse livro aqui. E vamos lá. Tem uma dica que eu deixei aqui anotado também, um tópicozinho. Não leia os 3 livros juntos. Juntos não, assim, em seguida, né? Não leia, não leia. Não vai ser legal. Por quê? Porque você vai ter uma overdose de tanta ficção científica. Nossa, é muita ficção assim de uma vez só. É bom que você dê um intercalado, sabe, com outros tipos de livros. Você lê um, aí depois você lê uma fantasia, lê, sei lá, um romance, se você gosta de romance, lê outra coisa, lê um livro mais infantil e depois você vai ler mais um livro do Arthur C. Clarke. Aí depois a mesma coisa, lê mais uns 2 ou 3 livros de outras coisas, de outros autores, para depois você voltar e ler 2001, Uma Odisseia no Espaço, porque a ficção é pesada, gente, é muito pesada mesmo. É bom que você tenha esse alívio, essa sensação de respirar depois que você termina um livro deste autor aqui, porque assim, não é para todo mundo, viu? Sim, e o filme, eu já falei várias vezes aqui sobre o filme nesta resenha sobre o livro, mas como eu disse, eu vi o filme há muito tempo atrás e eu não lembro mais direito do, do filme, né, em si. Eu sei que saiu uma versão remasterizada da coisa e essa versão que eu vou pegar para assistir, ela tá aí em algumas plataformas de streaming aí pelo mundo, basta você dar uma procurada aí no Google, você vai encontrar. E eu vou escolher uma delas para poder reassistir o filme. E depois, quando eu fizer isso, eu vou fazer um outro vídeo fazendo a comparação entre o filme e entre o livro, se tem um melhor que o outro. Provavelmente não, já que os dois foram feitos da mesma fonte, né? Mas é isso aí, gente. Gente, eu vou conversar com vocês que eu fiquei com vontade de ler mais coisas do Arthur Clarke. Nesse box vem provavelmente os 3 melhores livros deles. O Arthur Clarke, eu sei que ele escreveu muita coisa mesmo. Mas, por enquanto, eu fiquei com essa vontade, mas eu não sei o que ler. Se vocês conhecem algum outro livro dele que seja bom também, assim vocês, por favor, façam esse favor, coloquem aí nos comentários me indicando algum livro dele. Quem sabe eu não coloque até na minha lista de leitura do próximo ano. E, gente, mais uma vez, agora é o ponto final. Obrigado pela sua atenção. E eu não sei se vocês repararam, mas faz um bom tempo que eu não gravo nesse ponto aqui específico. A última vez que eu gravei aqui eu fiz uma resenha do livro do Luciano Pires. Como é o nome? É aquele livro que ele escala o Himalaia. Ai, meu Deus do céu, o livro é excelente, mas não consigo lembrar do título. Eu acho que é Alcançando o Topo do Mundo. Não, eita, que vergonha, meu Deus. O livro é muito bom mesmo. Aliás, deem uma procurada nesse vídeo. Se eu lembrar, eu vou colocar no card aqui e na descrição desse vídeo, porque vale muito a pena. Na época eu estava até aqui com um bichinho de estimação. Hoje a minha cachorra que me acompanhou, vocês viram boa parte do vídeo, já deu no pé. Procurou uma sombra melhor para ela. Gente, por hoje é isso e nos vemos em uma próxima. Tchau!